Rádio Bandeirantes. Meu amigo Reinaldo Azevedo, tá levando cacete de tudo quanto é lado, mas você que vem questionando alguns detalhes da Operação Lava Jato, agora tem um motivo especial. Divulgaram uma conversa sua com a irmã do Aécio Neves, que aliás está presa, e que não tinha motivo nenhum para divulgar aquela conversa, porque ela não cabe nas investigações e foi ferido um direito constitucional seu de não revelar a fonte. Então, o que os caras da Lava Jato fizeram com você foi uma atrocidade. Então, Reinaldo, bom dia. Bom dia, Datena, bom dia, ouvintes. Olha, deixa eu dizer aqui, primeiro um prazer estar no seu programa e você sabe, eu disse, quando a gente estava na Rádio Jovem Pan, disse no ar que eu te considero um dos maiores comunicadores do país, portanto, não estou fazendo aqui um elogio oportunista, né? Peraí, Datena, deixa eu só botar o carregador aqui que eu tive que fechar a porta. Põe o carregador e fecha a porta, senão não adianta larga nada. No meio do caminho. Olha, meu caro, o artigo 9º da Lei 9.296 obriga a que se destruam transcrições, falas, etc., daquilo que não interessa a investigação, né? Evidentemente, a minha fala com a Andrea Neves não interessava a investigação, como aliás está claro lá. A própria Procuradoria-Geral da República deixa isso claro, a ministra Carmen Lúcia, do STF, deixa isso claro, a Polícia Federal deixa isso claro. Então, tudo isso evidencia a violência de que eu fui vítima. E eu vou lhe dizer uma coisa, Datena, sabe por que isso? Porque todo mundo sabe que eu não sou esquerdista, todo mundo sabe que eu não sou petista. Ao contrário, eu me tornei, de algum modo, notório por ser um adversário da esquerda. Eu criei o termo petralha, eu criei o termo esquerdopata, eu brinco, Datena, que eu privatizo até jardim da infância, entendeu? Eu quero vender todas as estatais a preço justo, porque só serve para ficar entregando apaniguados. Então todo mundo conhece a minha ideologia. Só que quando a Lava Jato começou a praticar ilegalidade, a meu ver, também contra os petistas, eu me insurgi. Tem uma conversa mole por aí, só reagiu quando começou a pegar tucano. Uma ova, pegar minhas colunas na Folha de São Paulo, sabe, a primeira vez que eu comparei esses caras ao Savonarola, ao Giacomo Savonarola, que era um frei católico maluco, que criou uma seita, né? E a seita exigia a obediência integral, né? Inclusive as pessoas eram obrigadas a abrir mão dos próprios bens, porque isso tudo seria prova de vaidade. Ele criou, na verdade, a chamada fogueira das vaidades. Então, para você mostrar que você era um partidário do Savonarola, você tinha que ir à praça pública e queimar tudo que você tinha. E uma vez eu escrevi, quem queima tudo que tem pode queimar o Dante Alighieri junto com o dinheiro de propina, não é? São os Savonarolas, aliás, ontem foi aniversário de morte do Savonarola, né? Foi um dia muito apropriado. Morreu em Florença, não foi? Isso, morreu em Florença. Florentino, é isso. E que aterrorizou Florença durante um bom tempo, né? E era um embusteiro, né? Porque, não sei se você sabe, ele uma vez prometeu andar sobre brasas, né? E ele desafiava sempre, alguém tem que andar sobre brasas comigo, até o dia que alguém aceitou, né? E aí ele recuou, né? Então, gente assim, tem um lado embusteiro, né? Então, eu me alonguei demais, mas quero dizer o seguinte, a insatisfação da Lava Jato comigo decorre do fato de eu não ser petista, e eles sabem que eu não sou, portanto, eles não podem me acusar disso, né? E quando o Lula, por exemplo, sofreu condução coercitiva, eu fui no meu blog, fui ao meu programa de rádio, eu disse na Folha de São Paulo, é ilegal. É ilegal. No recente depoimento do Lula ao juiz Sérgio Moro, eu disse, foi o depoimento do Lula ao Sérgio Moro. Só uma pessoa ali descumpriu a lei durante o depoimento, o Sérgio Moro.
É duro ouvir isso de Reinaldo Azevedo? É. Porque eles poderiam falar, claro, Reinaldo, petista, né? Ficar mamando nas tetas do PT, e aí fica, não, mas eu não mamo na teta de ninguém. Eu mamo na teta da Constituição. Eu mamo na teta da lei. Seja com o PT, seja com qualquer um, quando houver ilegalidade, eu vou apontar. Como apontei o fato de que a filha do Procurador-Geral da República, o senhor Rodrigo Janot, é advogada da Odebrecht e da UAS. Não é crime nenhum nisso. Só que essas empresas estão fazendo acordo de leniência. Não é? O Reinaldo, é claro que quando você está numa fase excepcional e você tem tido uma fase excepcional, principalmente quando você começou com o pessoal da Jovem Pan, o Vila e o pessoal todo, Sim. desceu o cacete no governo corrupto do PT. Uhum. Ali você começou a ganhar notoriedade. Sim. Você está dizendo que essa guinada que você deu aí em termos de comentários foi uma guinada justa, porque você percebeu que a Operação Lava Jato estava agindo de uma forma errada, tanto faz com PT, PSDB e esses bandidos que são investigados pela Lava Jato? Eu não estou dizendo os que não são julgados, né? Porque os que não são julgados você não pode dizer que são bandidos, mas que os que estão lá dentro já são bandidos. Mas foi Deixa por eu dizer isso. uma coisa, Datena, nem a guinada seria assim, eu sei que você não está inferindo nada, mas a guinada indicaria uma mudança de rumo, uma mudança de posição. Eu não mudei de rumo, não mudei de posição, né? Você falou de um assunto específico, né? Você falou de um assunto específico. Até Jardim da Infância, eu quero vender todos os tratados. É. A questão é, desde o começo, a Operação Lava Jato começou em março de 2014, desde o início, quando houve irregularidades, pega lá na minha coluna, pega no blog, insisto, eu apontei, como apontava nas outras operações. Por exemplo, eu me peguei lá atrás com o delegado Protógenes, da Satyagraha, né? Que também, aliás, condenado no Brasil, né? Fingindo que está exilado na Suíça porque é perseguido, em razão das ilegalidades cometidas, né? Então, assim, eu não entendo, Datena, eu não entendo, a minha posição ideológica, eu sou um liberal, né? Conservador, como se diz, eu só entendo que você possa fazer justiça numa democracia seguindo as leis. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Sempre que você transgredir a lei e fazer justiça, você estará abrindo caminho para injustiças novas. E esse é o meu ponto de vista e sempre foi o meu ponto de vista, né? E claro que isso passou a incomodar. Claro que isso passou a incomodar. É claro que quando eu escrevi o que eu escrevi sobre o depoimento do Lula ao Sérgio Moro e apontei as incorreções do Sérgio Moro ali, muita gente ficou furiosa comigo. Muita gente, inclusive, que gosta do que eu penso, que comunga da mesma ideologia. Agora, Datena, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu aprendi ao longo desses anos todos, né, e constatei isso e já escrevi sobre isso, né? Eu não gosto do Lula, não é porque ele é nordestino. Eu não gosto do Lula, não é porque ele tem 9 dedos. Eu não gosto do Lula, não é porque ele só fez até o Senai. Não, o Lula tem convicções sobre governo e poder que não me interessam. É por isso que eu me oponho a ele. Não por causa da condição original dele. Até porque meu pai também tinha 9 dedos, meu pai também perdeu o dedo sendo moleiro de caminhão, né? A minha mãe, como a do Lula, era faxineira. Então, sempre que alguém vem com uma boçalidade preconceituosa contra o PT, contra o Lula, eu tenho uma reação de asco, não é? As pessoas tendem a me confundir, tendem a confundir o fato de eu ser crítico ao PT
com o fato de que eu fico falando, esse ignorante está pensando o quê? Há ricos do Brasil que realmente não suportam pobre em aeroporto. Eu sempre disse isso. A minha diferença com eles é o seguinte, eu quero que o aeroporto funcione para pobre e para rico. Eles gostavam quando o aeroporto funcionava só para rico. Porque não tinha ninguém para incomodar e daí por diante. Eu concordo com você. Mas, Reinaldo, me diga uma coisa. Quando o Lula chega e diz que o PT tem a receita anticorrupção, isso soa como uma brincadeira. Assim, o Lula deve estar brincando. Isso não, uma piada. Porque é só não fazer o que boa parte deles acabou fazendo, que é o fim do mundo isso. Sem contar que o PT, atenção, eu fui petista. Quer dizer, não era exatamente petista, pertencia a um grupo de esquerda, quando era criança quase, que depois entrou no PT e por 2 anos eu fui petista, então. Eu já estou com 55, quer dizer, faz tempo. E saí. Eles traíram boa parte das convicções que eles diziam ter. Né? Que fique claro, se a esquerda fosse boa, eu acharia ruim. Isto é, as teorias da esquerda não servem para mim, e para governo nenhum, e para a sociedade. Então, se fosse bom, já seria ruim. Sendo falso, sendo mentiroso, pior ainda. Então, o Lula, o PT comandou a maior estrutura de assalto ao Estado brasileiro de que se tem notícia. O assalto que o PT comandou não é só ao dinheiro público, também é assalto à institucionalidade, assalto à legalidade. E eu me opus a eles ferrenhamente por isso. E atenção, Datena, eu não esperei o Lula chegar ao poder em 2003, não. O termo petralha eu criei em 2000, referido à prefeitura de Santo André, que criou o software de transferência de recurso público para partido. Né? E depois resultou na morte, tudo indica, do prefeito Celso Daniel. Foi em 2000 que eu criei, muito antes dele chegar ao poder em 2003. Então, eu tenho 2 livros, O País dos Petralhas 1, O País dos Petralhas 2, com críticas severas dessa gente. Agora, eu não posso aceitar que, sob o pretexto de combater corrupção, você vá violando as garantias legais. E o que é que eu dizia? Olha aqui, de violação em violação, uma hora chega a nós. Chegou a mim. Está aí. Eu sou a prova. Eu sou a melhor prova. Em certo sentido, infelizmente, mas também em outro. Sem dever, deixe claro, né? Chega a você, mas sem dever nada, porque nada do que foi gravado com a irmã do Aécio serve de crime. Eu concordo com você. Agora, vamos atalhar a conversa, que eu já estourei o programa aqui. Eu quero aproveitar ao máximo você, porque você é um sujeito que tem muita audiência em rede social e tudo mais. Agora, quando essa crise chega no PMDB, quando essa crise de roubo chega no PSDB, quando essa crise ela é espalhada por quase que metade do Congresso brasileiro, como é que você analisa hoje como um dos grandes jornalistas políticos do país nesses últimos tempos, e uma das maiores audiências, qual é a saída para o Brasil? O que é? Eleição indireta, eleição direta, se o Temer cair, e se você vê a possibilidade do Temer continuar como presidente da República? Vamos atalhar a conversa aqui. Tá, vamos começar pelo fim. Eu acho que há uma boa chance de ele continuar presidente da República, porque a eventual saída dele abre de tal sorte possibilidades para a incerteza, que a tendência do sistema, a tendência até positiva do sistema, é se preservar. Não há possibilidade de fazer eleição direta agora, porque seria inconstitucional. Atenção, é duplamente inconstitucional. É inconstitucional porque a Constituição já prevê o que acontece em caso de duplo impedimento, isto é, da presidente original e do vice que assumiu o seu lugar. Então, se o Temer cair, nos 2 anos finais, tem de ser eleição indireta. E o artigo 60 da Atena, se não me engano, não estou falando aqui agora, mas o inciso 2, o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, impede que você mude a periodicidade da eleição.
na vigência de um período. Isto é, então nós podemos fazer uma emenda e dizer, olha, mandato vai ter 5 anos agora e as eleições... Tá. Isso pode fazer? Pode. E emenda pode. Você não pode, no período, na vigência do período, né, mudar essa data. Então você não pode encurtar esses 4 anos. Então é inconstitucional. A minha convicção, a minha leitura de mundo, tudo isso indica que a saída do Brasil é cumprir as leis, né? É lamentável que todas as lideranças políticas tenham, de algum modo, se comprometido com isso. É lamentável, né? Agora, não dá para ficar inventando saídas que encurtem a legalidade. Acho que caminhamos para uma situação difícil. As eleições de 2018 não são muito alvissareiras, né? Há algumas vocações crescendo por aí que absolutamente não me agradam, né? A direita e a esquerda, de pessoas que eu acho que são ligeiras. Tem uma frase, Tatiana, de um jornalista americano chamado Mencken, né, que eu adoro, eu vivo citando, que é assim, eu tenho medo das pessoas que têm soluções simples e erradas para problemas difíceis. Então, essa falta de delicadeza no trato. O que mais tem hoje em dia é isso, hein? E o que mais tem hoje em dia E outra é isso, coisa que você falou aí, você falou do Savonarola, ele só conseguiu atrair massas porque a região dele lá vivia uma situação que nós vivemos hoje no Brasil. Descrédito total, corrupção, instabilidade. É por isso que ele arregimentou massas. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de gente. Muito cuidado. O populismo é isso, né? O populismo o populismo só prospera, seja de direita, seja de esquerda. Ele só prospera quando você tem uma situação realmente social grave, complicada, crise, e aí você chega com os bodes expiatórios, né, para tentar dizer, olha, vamos por aqui e tal, e a solução não é boa. No que me diz respeito, eu lamento muito que o ministro Edson Fachin não tenha decidido cumprir, né, a Lei 9.296 e mandado destruir aquilo que não dizia respeito à investigação. Mas não estou atribuindo a ele nada, eu na verdade, estou recorrendo à justiça contra essa parafunda toda. O que eu sei é que quem quer que tenha vazado isso que vazou, milhares de horas de gravação, imagina, né? Quem quer que tenha gravado conhecia tudo direitinho, né? Foi lá e disse, ó, pega esse trecho aqui, ó, vamos queimar o Reinaldo Azevedo aqui. Vamos queimar o Reinaldo Azevedo tentando demonstrar. Agora, tentando demonstrar o quê? Tentando demonstrar que eu tive com a Andréa Neves, ela era uma das minhas fontes, uma conversa de jornalista e fonte, né? Conversa digna. Aliás, eu vou tornar público um trecho da minha comunicação com ela. O que tem que não saiu? É importante saber. Mesmo sem poder falar com ela, tem uma coisa engraçadíssima. Na Páscoa, ela me mandou uma mensagem dizendo, você está trabalhando, tal? Eu falei, não, estou na praia. E peguei e na hora fiz uma foto de WhatsApp, né, da praia e mandei. Daquelas que não ficam nem registradas, mandei a foto. Aí ela me mandou de volta uma coisa muito engraçada. Eu acho engraçado. Ela me mandou uma mensagem que eu tenho aqui, né? Ela disse, posso te mandar... E aí eu falei, eu estou na praia. Eu falei, uma coisa que vocês aí de Minas não conhecem. Comecei a ficar olhando. Aí ela falou, posso te mandar uns tapetes de rua de São João del Rei para mostrar onde a Páscoa realmente, não sei o que e tal. Eu não li o de rua, eu li, posso te mandar uns tapetes de São João del Rei? Aí eu mando de volta para ela. Falei, Andréia, não convém me mandar tapete. Olha, não me manda tapete. Eu falei, porque tudo bem, você poderia mandar até o tapete, porque você quer me mostrar a arte de São João del Rei, mas... Falei, imagina, alguém sabe que você me deu um tapete? Falei, isso vira prova de relação indevida. Aí ele me mandou de volta um troço assim, eu não entendi. Eu queria te mandar fotos de tapetes de rua de São João del Rei. Porque é feito de flor. É feito de flor.
E eu, na minha tapete de rua, ignorância- o na tapete minha de rua é ignorância- feito de flor. E Isso, ele de flor, é pisoteado e desmonta. Isso. Aí, na isso minha aí. ignorância sem limites, né, ela falou, não entendi a sua resposta. Aí eu mandei, eu vou tornar disponível também a banda sonora, eu mandei um áudio para ela, rindo muito, dizendo, olha que estágio chegamos, né? É isso. Por quê? Porque de algum Mas é modo- verdade mesmo. De repente, se você pega uma gravação, se o cara quiser levar para outro lado, qualquer coisa Claro. que você fala, Ô, uma gravação Datena, pode ser distorcida. Quando eu peço pizza Esse aqui é o em casa- perigo do Estado policialesco. Esse é o Claro, perigo do Estado claro. policialesco. Quando eu peço pizza aqui em casa, eu brinco, uma pizzaria, eu conheço a pessoa, mas eu falo, olha, tem orégano, eu brinco, bastante orégano. Eu digo, gente, orégano é orégano mesmo, tá? Não estou falando de maconha, não. Estou falando de orégano. Porque as coisas são retiradas do contexto, vira uma barafunda. E tem uma coisa fundamental, eu não sou investigado, cara. Você acha Eu não que sou toda. investigado. Eu falo sei. o que eu quiser numa conversa privada. Eu sei, mas você deixou claro aí que alguém dirigiu para que colocasse, divulgasse sim. essa conversa que não Claro. tinha nada a ver. Mas, Claro. por consequência, tem gente que, da teoria da conspiração, acha que armaram um golpe pro Temer cair, pro Aécio cair, para esses caras caírem, né? Você também comunga dessa ideia que essas gravações Olha, tiveram o deixa eu dizer uma objetivo coisa. de derrubar a República Brasileira? Eu comungo da ideia, isso sim, isso eu já afirmei, de que o Ministério Público tem um projeto de poder e que, no caso do Temer, tudo o que se fez ali é ilegal. Vamos lá. Você gravar alguém, você pode gravar as pessoas? Pode. Você pode usar gravação em juízo só em duas circunstâncias. Ou para eu provar a minha inocência, quando eu estou sendo acusado de um crime, ou para provar que eu estou sendo vítima de um achaque, de uma chantagem, de uma coisa. Só isso. Só nessas duas circunstâncias. Você não pode usar gravação para tentar atribuir crime ao outro. Então, ali, foi feita uma coisa muito grave. O Joesley, né, esse patriota, decidiu gravar o presidente da República. Nós já sabemos, e a Folha de São Paulo já demonstrou, que antes disso acontecer, o advogado dele havia tido aula de delação com um procurador e com uma delegada. Isso é muito grave. E 15 dias depois ele grava o presidente da República. A gravação, nós vimos, é inconclusiva. Eu não acho que se tenha cometido crime ali. Mas o presidente se omitiu, prevaricou. Essa é uma outra discussão. Acho que não, mas, de qualquer modo, procedimentos ilegais foram adotados, Atena. As medidas policiais que foram tomadas ali só poderiam ter sido tomadas depois da delação feita, depois da delação homologada. E o ministro Edson Fachin, infelizmente, autorizou procedimentos antes dessa delação. Então, tudo ali concorria para a deposição, concorre, é um esforço deliberado, para depor o presidente da República. Mas, como é que o senhor Joesley, né, que chama, faz esse acordo de delação que foi feito? É uma vergonha. Deram a ele, na prática, perdão judicial. O perdão judicial, se você olhar na lei que trata do assunto, o perdão judicial é possível quando você denuncia o chefe da quadrilha, portanto, você não é o chefe da organização criminosa, e quando você é o primeiro delator. Ora, se o Fachin é o relator, é sinal de que eles consideram que esse caso é decorrência do Petrolão, que, aliás, não é, mas, né? Se é decorrência do Petrolão, ele não é o primeiro delator, né? Ele é um dos últimos. E como é que ele consegue o perdão judicial? Parece-me que a ideia foi a seguinte: olha, a gente pode te dar perdão, mas você tem que nos entregar o presidente da República. Nada menos. Você pega um cara como o Maddox nos Estados Unidos, a pena dele foi simplesmente a seguinte: olha, você não vamos deixar a sua família fora da cadeia, vamos tomar tudo que você tem e você vai ter uma prisão perpétua, e acabou.
Não, Simples assim. aqui eu acho muito engraçado, que é outra crítica que eu tenho feito à Lava Jato, que incomoda muito, quando eu falo assim, precisamos acabar com a impunidade no Brasil. Eu digo, claro. Falei, agora eu quero saber por que é que esses delatores, bandidos confessos, notórios, vagabundos confessos, estão pegando 2 anos de cana. 2, em prisão domiciliar. Onde está o Sérgio Machado agora? Sérgio Machado, um dos maiores ladrões do país, está cumprindo pena na sua mansão em Fortaleza, de 1.000 e tantos metros quadrados, numa praia paradisíaca, e conseguiu, inclusive, livrar os 2 filhos dele de processos judiciais. Né? Por quê? Porque o Ministério Público convenceu a gravar os outros políticos. A mesma técnica de agora. Então, quando eu vejo esses patriotas sendo condenados a 2 anos em prisão domiciliar, ou então, como agora a turma da JBS, nem isso, perdão judicial podendo morar em Nova York, quando eu vejo isso, eu digo, é justiça que está fazendo exatamente aí? Então, a deposição, o risco de deposição de um presidente da República, o corruptor está flanando em Nova York, não é obrigado a se livrar. Atenção, no mínimo, essas pessoas deveriam ser obrigadas a vender o controle das empresas. Não, olha o telefone aqui tocando. Não tem isso, Pode ser o Ministério Público ou a Polícia Federal aí. Reinaldo, é bom você entender que pode ser a Polícia Federal ou o Ministério Público. Não, e só para concluir, lembrar, e está demonstrado, um dia antes de vazar a delação, a JBS comprou $1 bilhão. Com dólar a 3,134. E ganhou dinheiro pra caramba, que seria o suficiente para pagar a multa e sobrar mais. 40. Atenção, no mínimo, dá para pagar a multa e sobrar mais. Milhões. Quanto? 265 milhões. E pagaram A multa dela, sabe qual era? Sabe qual era a multa? 225 milhões inicialmente. Então ainda lucraram 40. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Para encerrar, mesmo porque você tem que continuar a sua vida. E se eu fosse o Sistema Bandeirantes de Comunicação, eu contratava você hoje. Por que você saiu da Jovem Pan? Dá um toque aí pro povo. Depois eu te ligo para a gente conversar em seguida. Mas deixa eu te falar uma coisa, Reinaldo. Por que você saiu da Jovem Pan e por que você saiu da Revista Veja? Olha, da Revista Veja eu saí, eu pedi demissão e acho que eu não poderia fazer outra coisa. Porque, evidentemente, ficou claro que eu tinha feito uma crítica à reportagem da revista. Isso está na transcrição que fizeram. E eu não acho, eu não me sentiria confortável em continuar na revista. Né? Na Jovem Pan, não teve a ver com esse episódio exatamente. Já havia uma deliberação minha, já comunicada para a própria direção da empresa, de que eu tinha intenção. Foi discussão interna? Porque dizem que você brigou com o Vila. Foi discussão interna ou não? Não, especulação. não. É bom até para esclarecer. Eu não concordo com as opiniões desse senhor em muitos aspectos, né? Especialmente no que diz respeito ao arcabouço legal. Não concordo, mas não tem a ver, né? Imagina, não vai ser Marco Antônio Villa que vai dizer onde eu trabalho, eu deixo de trabalhar. Ele que continue a vida dele, que seja feliz. Não teve a ver com isso. As pessoas às vezes vão se... Todo casamento tem desgaste, né? Mesmo os casamentos profissionais. Houve esse desgaste mutuamente reconhecido. E aí estava claro que eu ia sair. E eu decidi antecipar essa saída, né? E eu me demiti de lá também. Achei que era o melhor momento para fazer isso, já fazer tudo de uma vez, né?
E na Rede TV não, continuo. Pode falar, né? Pode Continuo falar na o que você Rede TV quiser e aqui, aqui é liberdade continuo total. na Folha de São Paulo. E estou na pista, né, Datena? Vamos ver o que rola. Estou muito feliz, se você quer saber, apesar de tudo, né? Eu estou feliz porque eu não me lembro, em tempos recentes, de tal unanimidade. Não é unanimidade sobre Reinaldo Azevedo. Esse não vai ter unanimidade nunca, graças a Deus. Né? Esse continuará a ter ideias odiadas por esse, por aqueles. Continuarei a incomodar, continuarei a falar o que penso, continuarei a errar, continuarei a acertar, como todo mundo. Não é unanimidade da Reinaldo Azevedo, é unanimidade em defesa de uma garantia da nossa profissão. Uma garantia Reinaldo, da nossa profissão. Porque se eu tivesse sido flagrado cometendo alguma impropriedade profissional, aí sim, olha lá, Reinaldo Azevedo ligou para a Fonte e disse: ô Fonte, e aí, vai rolar a nossa grana, não vai? Como é que é? Não. você tem Não. razão. Você tem Eu não sou razão. esse cara, não. Olha, Eu você vivo tem. do meu trabalho. Eu vivo do meu trabalho. O Reinaldo, você tem tanta razão que mesmo o trecho que foi divulgado de uma forma que não foi constitucional, foi contra a Constituição, feriu a Constituição brasileira, de preservar a fonte, mesmo o trecho não contendo nada que fosse anexado ao processo, à investigação, divulgaram por divulgar. Falaram lá, o cara está no meio do bolo aí. Divulgaram Imagine se com o tivesse. objetivo de... É claro, imagine Divulgaram se com o tivesse objetivo- alguma coisa ilegal. Imagine se tivesse alguma coisa legal. Você imagina O se Joesley tivesse. estaria lá nos Estados Unidos, ou em Bora Bora, ou em qualquer lugar, e você teria sido conduzido coercitivamente para a cadeia para Exatamente. atacar a imprensa e atacá-lo pessoalmente. Você não tem a dúvida disso. Exatamente. O Joesley, que levou os bilhões que levou de BNDES, etc., e que confessadamente pagou 1.000 e tantos políticos, né? Que tinha uma estrutura para pagar propina, esse estaria flanando lá. E eu, se tivesse feito... Só que esse não sou eu, né? Se eu tivesse feito qualquer coisinha errada, né, evidentemente teria condução coercitiva para depor e tal. E atenção, e não porque por causa do eventual crime em si, mas por causa da minha posição em relação à Lava Jato. Então, uma demonização de um ponto de vista esse que estão fazendo, que tentaram fazer, e o objetivo era me tirar dos veículos em que eu trabalho. Agora, eu vou dizer uma coisa, Datena, e não é retórica isso não, eu nunca me senti tão prestigiado, cara. Eu estou muito feliz, estou feliz com as pessoas que me procuraram. Sim, tem um monte de gente querendo que eu trabalhe, entendeu? Tem um monte de empresa me procurando, empresa jornalística, e, portanto, quem resolveu que vamos tirar a página do Reinaldo, não vão tirar nada. Não vão tirar nada. De algum modo não. De fato. Não, e nem deve. Nem deve. De fato, me Jamais fortaleceu. deveria. E me provou, Datena, para encerrar, e me provou que quando eu dizia que existe um lado autoritário da Lava Jato, eu estou provando na carne que eu falava a verdade. Bom, o Reinaldo, uma última pergunta, se você permitir, é claro, você é Claro, entrevistado, de um grande jornalista, um grande pode amigo, tudo. um grande companheiro, que é o nosso amigo Zaidan, que queria fazer uma pergunta a você. Pois não, Zaidan, e a última pergunta, porque nós temos que encerrar, porque senão a gente acaba com o esporte aqui. Pois não, Zaidan. Bom dia, Datena. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Zaidan. Ô, Reinaldo, me parece óbvio, né, que você não era o motivo do grampo, mas você foi, sim, na minha opinião, o motivo da divulgação da conversa grampeada. Sim. E a Folha de São Paulo traz hoje a informação aqui de que o Supremo divulgou a conversa. Você acredita que a autorização para a divulgação dessa conversa partiu do Fachin? Veja, tecnicamente sim. Vamos lá. O que é que diz a Lei 9.296? Que o juiz, se não me engano, é o parágrafo 9º, precisa ser checado, eu estou falando e andando, mas acho que é o parágrafo 9º, da Lei 9.296, diz que o juiz tem de mandar destruir
as escutas e transcrições que não digam respeito ao processo, ao inquérito. Portanto, o Fachin deveria ter mandado destruir. Não destruiu. Isso é muito ruim, né? Eu não... Agora, por outro lado, e aqui, olha, eu não estou defendendo o ministro Fachin não, porque vai uma crítica aqui. Eu duvido que o ministro Fachin tivesse conhecimento dos autos. Aliás, ele despachou, quando o Procurador-Geral da República pediu aquela batelada de inquéritos, ele despachou tudo e deferiu tudo, acho eu, sem ler. Porque deferiu até investigação de crime já prescrito, se fosse crime. Então, eu não creio que ele conhecesse. Agora, eu não tenho dúvida, né? Eu estou recorrer à justiça para saber como é que isso se deu. Eu não tenho dúvida de que os procuradores sabem muito bem quem falou o quê e por quê. O que eu quero saber é o seguinte: quem é que tendo conhecimento de, sei lá, centenas de horas de gravação, falou, ó que tem aqui, divulga isso aí. Divulga isso aqui, ó. O que é que tinha de incômodo ali para mim? Uma única coisa: a crítica que eu tinha feito à reportagem da Veja. Só. Então, era para me tirar da Veja. Isso aí não é contra você, isso é uma opinião. Isso agora, é uma opinião. Atenção. Não, contra mim, que eu digo é na cabeça deles, né? Claro que a Veja vai ficar brava com ele, claro que não sei o quê, tal. Né? A relação foi cordial, o rompimento foi cordial, o rompimento que eu digo de contrato. Não briguei com ninguém, não vou brigar com ninguém. Eu odeio esse negócio de gente que sai de um lugar, fica falando mal da empresa, sabe? Uma chatice, né? Eu sou escravo do futuro, não do passado. Então eu não faria isso. Agora, é claro que foi uma tentativa de me indispor com a Veja, sim, e de tentar evidenciar uma proximidade com uma pessoa investigada. Agora, todos os jornalistas do país se perguntaram, mas espera aí, eu não falo com pessoas investigadas? É da profissão a gente falar com pessoas investigadas. Também, ou não? Olha, eu vou além para dizer mais. Além de ser uma coisa específica contra você, é para incluir gente da imprensa no meio do caminho. Falar, já que está todo mundo aí no meio dessa história, um monte de político, empresário, vamos botar a gente da imprensa também. É óbvio. E um sinal de advertência também. O sinal de advertência. E olha aqui, se você está com medo, se você conversou com alguém, cuidado aí que você da imprensa pode ter a boca calada pela justiça brasileira. É mais ou menos isso. De se transformar na única referência e no único referencial de verdade do Brasil. Né? Savonarola. É isso. Né? Exatamente. Essa vocação... Que, aliás, foi morto e enforcado com dois... parceiros dele lá em Florença. E é bom que os Savonarolas de agora saibam disso. Né? Porque eu dizia, olha, não viola o Estado de Direito, que uma hora chega em você. E chegou a mim. A violação chegou a mim. Não é bom, nada disso. Eu não estou feliz que tenha com a coisa em si, né? Agora, a minha satisfação intelectual com os desdobramentos da coisa hoje é gigantesca, porque eu evidenciei que eu estava certo, né? Eu evidenciei que eles podem recorrer a métodos violentos, eu evidenciei que eles recorrem a ilegalidades. E aí, você sabe, Datena, que o Bertolucci, o cineasta, tem uma frase, ele deu uma vez uma entrevista à revista Bravo, quando eu trabalhava lá, o jornalista Wagner Carelli, e ele disse, o fascismo começa caçando tarados. Né? Quem não entende a frase pode achar o seguinte, puxa, Bertolucci defende os tarados. Não, ele está fazendo uma advertência. Sob o pretexto de caçar tarados, a gente não institui o fascismo. Não, sob pretexto de uma das maiores revoluções da história do mundo, que é a Revolução Francesa, o Robespierre e o Danton acabaram sem cabeça também. É sempre assim. Sim. Mais ou menos isso. O Robespierre,
Aliás, durante o terror, né, da Revolução Francesa, 1792 a 1794, acho. 1789. Não, 1789 é a Revolução Francesa. A fase do terror jacobino foi sim. de 1792 a 1794. Isso. Nesses 2 anos, um pouquinho menos de 2 anos, você sabe que em 2 anos a Revolução Francesa matou mais do que toda a Santa Inquisição, em séculos. Né? E isso em nome da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. As bandeiras, às vezes, são boas, mas as práticas são ruins. Né? Tem uma frase, eu adoro esse período, tinha uma Manon Roland, uma moça de 20 e poucos anos, que era uma militante favorável à Revolução Francesa, só que não era do grupo jacobino. E ela, condenada à guilhotina, né? Quando ela estava para a guilhotina, ela teria, não sei se disse, né? Porque ela tem espírito assim, né? Mas ela teria dito a seguinte frase, né? Ó liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome. Né? Então é isso, ó liberdade, quantos crimes se cometem. Ó justiça, quantos crimes se podem cometer em teu nome. Né? Agora, não custa lembrar, né? O Robespierre foi vítima da guilhotina ele também. Né? Aliás, quem inventou a guilhotina também foi vítima da guilhotina. Então é preciso que se tome muito cuidado que as pessoas tomem muito cuidado quando ficam advogando saídas extra-legais. Né? É por aí. Bom, Reinaldo, foi um prazer falar com você. Depois eu vou ligar para você na sequência. Quero bater um papo com você. Muito obrigado pelo seu tempo. Atena. Eu acho que foi importante essa entrevista, que você é o cara da vez aí. Abraço grande, viu? Abraço grande.